Olá, pessoal! Dando sequência ao tema A importância de uma boa comunicação, neste módulo veremos sobre a comunicação escrita, dicas de como escrever bem, exemplos práticos e dicas simples para escrever e-mails corporativos. Na comunicação escrita, o receptor não está necessariamente presente na conversa e pode ler a mensagem futuramente. São os casos dos e-mails, livros, revistas, mensagens de celular, redes sociais, entre outros. A comunicação escrita gera registros e, por isso, é fundamental no ambiente corporativo, como, por exemplo, avisos com informações de interesse de todos os funcionários, política de conduta da empresa, e-mails trocados entre os colaboradores, listas com tarefas a serem cumpridas, envio de mensagens para clientes, relatórios sobre o andamento do trabalho de cada área, manuais de procedimento, contratos e etc. E é fundamental, principalmente quando estamos trabalhando remotamente. E por quê? Porque a ideia é fornecer o máximo de detalhes e especificidade para que as equipes de trabalho respondam exatamente às informações que a empresa precisa e que o cliente necessita para dar prosseguimento ao trabalho, para solucionar problemas, etc., buscando eficiência e produtividade no trabalho. Aqui vão algumas dicas de como podemos escrever melhor. Leia bastante. Um dos exercícios principais para quem deseja escrever bem é a leitura. Estude a língua. Conhecer bem a língua portuguesa é fundamental para escrever bem. Pense antes de escrever. Planeje e organize as ideias antes. Busque referências e pesquise sobre o tema. Pesquise suas dúvidas. Isso aumenta o nível de conhecimento. Escreva de forma simples. A qualidade do texto está no poder comunicativo, na sua capacidade de expressar uma ideia de forma que todos possam entender. Ou seja, quem escreve bem utiliza frases mais claras e diretas. Revise o texto sempre. Leia mais de uma vez o que você escreveu para garantir que sua mensagem esteja clara e transmita o tom pretendido. Pergunte-se: falta alguma informação? A mensagem está realmente clara? É fundamental se imaginar no lugar do leitor que receberá a mensagem. Peça feedback. É importante que você peça para familiares e amigos que revisem a mensagem que você escreveu. É uma forma de você saber se o texto atingirá o objetivo que tinha em mente, ou seja, se o outro irá entender o que você quis dizer. E por último, utilize recursos de revisão. Por mais que os programas de edição de textos não sejam capazes de identificar todos os tipos de erros, é fato que eles ajudam a minimizá-los de maneira considerável. Tomando esses cuidados, evitaremos os famosos ruídos de comunicação, já abordados no módulo anterior. Vejamos alguns exemplos práticos. Você certamente já notou o quanto os e-mails são utilizados no meio corporativo. Vejamos um caso de comunicação escrita usando como exemplo o e-mail. Ao invés de simplesmente escrever: "Oi Renan, aqui está o relatório", suas mensagens devem ser mais ou menos assim: "Oi Renan, aqui está o link para o relatório com informações sobre o atendimento do cliente XPTO conforme combinamos. Você poderia, por favor, verificar os números que incluí no slide 5? Quero ter certeza de que peguei os dados de visualização da página do lugar certo. O prazo para envio para a diretoria é amanhã às 18 horas. Então, se você puder me retornar amanhã, antes do meio-dia, será ótimo. Obrigada, Ana." A ideia não é fazer com que todas as suas mensagens sejam assim. Mas é melhor pecar pelo excesso do que pela falta e ver o seu trabalho comprometido por falta de informação e ter que refazê-lo. Vejamos outro exemplo de e-mail mal escrito. No assunto:
Bom dia! Na mensagem, lembra aquele assunto que estávamos discutindo na semana passada? Você já tem alguma posição? Preciso da resposta, já que vou precisar para aquela reunião que já foi confirmada. Perceba que o conteúdo da mensagem não está claro. O destinatário poderá ter dificuldades para entender do que se trata a mensagem, já que o remetente pressupôs que o leitor lembra do que foi discutido anteriormente. O assunto também não foi específico. Não tem como se ter uma prévia do conteúdo do e-mail antes de abri-lo. Vejamos como fica esse e-mail reescrito. No assunto, confirmação da reunião com o cliente XPTO. Mensagem. Bom dia, Natália. O diretor Anselmo já confirmou a reunião com o cliente XPTO que havíamos conversado na semana passada. Ela está marcada para o dia 30/6, às 10 horas, nas nossas instalações. Por favor, me confirme até amanhã, final do dia, se a apresentação estará pronta para esta reunião. Se precisar de ajuda, me avise. Aguardo seu retorno. Obrigada, Ana. Essa mensagem está bem melhor, mais clara e objetiva. Logo no assunto, é possível saber do que se trata o conteúdo do e-mail. Além disso, já transmite as informações quanto à reunião e informa qual o prazo que o destinatário tem para conseguir uma resposta para a questão levantada. Vejamos algumas dicas práticas para escrever e-mails corporativos. O conteúdo do e-mail poderá variar de acordo com a mensagem, mas existem alguns padrões para iniciar e finalizar um e-mail profissional. Vejamos. No início, utilize palavras como prezado ou caro. No encerramento ou despedida, utilize palavras como atenciosamente, aguardo seu retorno, agradeço a atenção, com melhores cumprimentos, cordialmente, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos, obrigado, qualquer dúvida, estou à disposição. Vejamos mais algumas dicas. Organize as informações. O e-mail precisa ter um começo, meio e fim, assim como todo o texto exige. Pergunte-se: o que eu preciso comunicar antes e o que eu preciso pedir no final? Verifique os e-mails anteriores sobre o assunto, principalmente quando se trata de e-mails envolvendo muitas pessoas e muitas mensagens trocadas sobre um determinado assunto. É muito importante estar atualizado e ler atentamente tudo o que foi discutido desde o início. Tente evitar e-mails longos, seja claro e conciso. Seja preciso no campo assunto. A melhor forma para escrever o assunto do e-mail é se colocar no lugar do leitor. Quanto mais específico você for no assunto da mensagem, maior será a clareza da informação e da organização do seu leitor. Evite abreviações. Use linguagem adequada. O e-mail não é um comunicador instantâneo. No e-mail corporativo, não se deve utilizar as famosas abreviações típicas dos programas de bate-papo. Mesmo que o e-mail seja para um colega de trabalho, ele deve obedecer a alguns rigores formais. Verifique se você está sendo educado. A forma como você se comunica através de mensagens muitas vezes pode soar como algo intimidador, mal educado e até mesmo sem respeito para com o receptor. Nunca esqueça, em hipótese nenhuma, de pedir por favor e agradecer quando necessário. Seja sempre educado e respeitoso. E isto não se aplica somente aos seus superiores. Todas as pessoas merecem respeito e cordialidade. Evite sempre usar caixa alta em e-mails formais, porque passa a impressão de que você está sendo rude com o leitor. Fique atento à ortografia, isto é, ao uso correto da gramática ao enviar um e-mail profissional. Se tiver dúvidas quanto à ortografia ou até a acentuação de uma palavra, é imprescindível verificar antes de escrevê-la no e-mail. Use o corretor ortográfico para auxiliar na escrita. E por último, revise seu e-mail antes de enviá-lo. Na pressa do dia a dia, é comum apertar o botão Enviar do e-mail, sem revisar o texto. Portanto, não deixe de revisar todos os detalhes da mensagem que você escreveu. Verifique se deixou todas as informações necessárias naquele e-mail. E um ponto muito importante
é revisar se você está enviando o e-mail para a pessoa certa. Por hoje é isso, pessoal. No próximo módulo, falaremos sobre comunicação oral. Obrigada!